Olá, jovens. Estou aqui para fazer a nossa videoaula, para dar andamento nesse período aí de atividades online da unidade curricular que nós já iniciamos desde fevereiro, instalações elétricas prediais. Vou fazer um breve, como faz algum tempo que não temos a nossa aula presencial, vou fazer uma breve retomada no conteúdo foi aquela apresentação de slides quando nós estávamos com toda a turma reunida em sala de aula. Nós estávamos trabalhando aqui Vou fazer uma breve retomada daquele conteúdo das nossas últimas aulas presenciais que foram sobre instalações elétricas prediais. Nós fizemos uma breve explanação aqui do que é o sistema de geração, transmissão e distribuição de energia, passando aqui vou pegar o apontador. Nós passamos aqui desde a fase da geração, a elevação da tensão, a linha de transmissão, depois as subestações rebaixadoras de tensão e até o nosso consumo. Nós vimos também as nossas redes de distribuição de energia primária, verificamos os fornecedores de energia conforme o mapa global da energia no Brasil. Falamos também da rede primária de energia, onde nós temos os transformadores, a rede primária que é composta de 3 fases na tensão de 13.800 volts, ou 13,8 kV, para a rede de distribuição. Falamos aqui dos fusíveis de proteção, que ficam na entrada do transformador, da saída do transformador, as 3 fases, mais o neutro para formarem o 220 mais os 127 volts. Vimos uma foto de um transformador, da cruzeta no poste, dos fusíveis, da rede primária que está aqui em cima. Essa aqui é a rede primária de energia, a rede secundária de energia. Através disso, nós vimos uma pequena ilustração, onde nos mostra a rede de tensão primária e a rede de tensão secundária, e quem faz a conexão entre essas duas redes, a rede primária e a rede secundária, é o transformador. A rede primária 13.800 ou 13,8 kV, onde nós temos 3 fases que chamamos de fase R ou fase A, fase B ou fase S e fase C ou fase T. Na alta tensão nós temos essas duas nomenclaturas, fase A, B e C ou R, S, T. Na rede secundária, que é o que nos interessa aqui, que para nós aqui na cidade a tensão é de 220 e 127 volts, nós temos a nomenclatura de fase R, S e T e o neutro. A união do neutro com qualquer uma dessas 3 fases nos forma os 127 volts. A tensão elétrica entre qualquer uma das 2 fases ou entre as 3 fases nos formam o 220 volts. As nomenclaturas que nós temos para os padrões de entrada: sistema monofásico, que é composto de uma fase mais um neutro, que forma os 127 volts, particularmente aqui para nós. O sistema bifásico, que pode ser entre 2 fases, formando o 220 volts. O sistema bifásico também ele pode ser composto de fase e neutro, que nos forma o 220 volts e os 127 volts. E também nós temos o sistema trifásico, que pode ser composto de 3 fases mais o neutro, formando 220 volts e os 127 volts também. Nós temos, bem na nossa rede secundária de distribuição, o ponto de derivação, que é assim chamado pela distribuidora de energia, que vocês estão vendo com o professor da unidade curricular de projetos elétricos
prediais, e nós temos também o ramal de ligação, que seria este condutor, ramal de ligação, e o ponto de entrega, que já fica lá no nosso padrão de energia. O ponto de entrega ele pode ser composto por fase, RST, mais o neutro, formando a tensão 220 e 127 trifásico, que algumas das residências possuem esse padrão de entrada. Temos aqui um zoom do padrão de entrada, os condutores, a localização dele lá no nosso poste, no nosso padrão, a caixa de medição de energia e um exemplo de uma entrada de energia composta por duas fases mais o neutro. Lembrando que essas informações vocês encontram lá no livro da disciplina, na estante virtual do aluno, que mais para frente aqui eu vou mostrar para vocês o acesso ao livro da estante virtual. Um outro padrão de entrada é uma ligação chamada de bifásica, duas fases mais o neutro, e um padrão de entrada trifásico, três fases mais o neutro. O ponto de entrada de energia residencial, o ramal de ligação, que nós já comentamos, e nós estamos aqui, nesse ponto, onde nós temos o quadro de distribuição dos circuitos residenciais. Do padrão de entrada, passa para o medidor de energia, do medidor de energia, a rede vem até o nosso quadro de distribuição, onde nós vamos alimentar os nossos circuitos terminais. Nós já vimos alguns modelos de quadro de distribuição. Os quadros de distribuição possuem os disjuntores, esse quadro possui um DR e os disjuntores de derivação para os circuitos de iluminação. Estou passando um pouco rápido essa apresentação porque, como eu havia dito lá no início, é uma revisão de conteúdos que nós já tivemos em aula presencial. Um outro exemplo do quadro de distribuição para circuitos de tomadas, para tomadas de uso específico. Por exemplo, o chuveiro, apesar de não possuir uma tomada, o padrão de alimentação do chuveiro elétrico é considerado uma tomada de uso específico. Um outro exemplo do padrão para um chuveiro, o correto é não possuir tomada, mas a nomenclatura é chamada de tomada de uso específico, porque é um circuito destinado apenas para o chuveiro. Um outro exemplo mais explanado aqui do quadro de distribuição, nós temos um circuito para iluminação, um circuito para tomada de uso geral, um outro circuito para o chuveiro, que é um circuito de tomada de uso específico, mais dois circuitos de tomada de uso geral e um circuito para uma torneira elétrica, que também é considerado tomada de uso específico. Correto? Um outro exemplo em diagrama multifilar, que nós também já vimos, os colegas fizeram a apresentação dos tipos de diagramas unifilar, multifilar e funcional, o medidor de energia, o quadro de distribuição e os circuitos de acordo com a sua categoria. Iluminação, tomada de uso geral, tomada de uso específico, máquina de lavar também, o ideal é que seja uma tomada de uso específico. Outro modelo de quadro de distribuição com barramento, quadro de distribuição sem barramento. O barramento do quadro de distribuição, as três fases elas não são conectadas, senão haveria um curto-circuito, e as fases elas passam se desviando de um polo para o outro através dos barramentos com esses chanfros e elevações diferenciadas. Nós falamos que os quadros de distribuição podem ser do tipo sobrepor metálico ou sobrepor PVC, podem ser do tipo metálico de embutir e do PVC de embutir também. As nomenclaturas, simbologias unifilar e multifilar para os dispositivos de proteção, fusíveis, disjuntores, DR, nomenclatura para os circuitos elétricos, fase, neutro, retorno,
terra. O condutor terra ele pode ser desta forma, quando ele é um terra no interior da residência, ou quando ele é um terra neutro e proteção junto. Ele tem essa simbologia. Simbologia para os quadros de distribuição, nós também já vimos bastante. Entrada de energia trifásica com neutro, um exemplo de como fazer a distribuição dos circuitos. Nós temos um quadro de distribuição, temos a nomenclatura, aqui nos mostra o diâmetro desse eletroduto, que seria um eletroduto embutido no piso, e dentro do eletroduto nós temos 3 fases, condutor fase. Então, este símbolo aqui representa as fases. E aí nós temos o neutro e a seção transversal do condutor, que seria de 16 milímetros. Podemos também simbolizar as fases e o neutro, ou os condutores, como nós chamamos, desta forma, fazendo uma derivação no eletroduto para que a gente não seja necessário fazer a discriminação dos condutores por cima do eletroduto. A gente pegar esse exemplo desse padrão de entrada, nós temos um padrão de entrada 2 fases mais neutro, padrão de entrada bifásico mais neutro. Nós temos a nomenclatura fase neutro, seção transversal do condutor 16 milímetros, ou podemos fazer da seguinte forma também, essa parte que nós vamos cortar. Passando agora para as caixas e conduletes, nós também vimos as caixas de PVC e as caixas metálicas de embutir, que são os dispositivos que acomodam as tomadas, os interruptores, os receptáculos ou bocal para lâmpadas dentro de uma instalação elétrica do tipo embutida. Os conduletes de sobrepor, que também acomodam os dispositivos como interruptores, tomadas para instalações elétricas de sobrepor. Eles podem ser do tipo PVC ou podem ser do tipo metálico, de acordo com a necessidade da instalação. As simbologias também nós já vimos bastante, vocês também viram com o professor de instalações de projetos elétricos prediais. A representação: interruptor, um interruptor intermediário, um interruptor com tomada, um interruptor simples. Essa nomenclatura se refere ao interruptor e essa nomenclatura se refere à tomada média. Representação para minuteria, que nós comentamos a função, para sensores de presença, relés fotoelétrico, interruptor paralelo. Apesar dele possuir 3 polos e ser um paralelo, nós podemos utilizá-lo também como um interruptor simples, que é o caso dessa imagem aqui. E o interruptor simples, ele possui só 2 polos. E veio aquela pergunta, né? Para que utilizamos o interruptor paralelo? O interruptor paralelo é quando nós queremos fazer o acionamento de uma lâmpada ou mais de 2 pontos diferentes. A representação de como nós fazemos uma instalação com um interruptor simples: nós temos o polo que recebe o condutor fase e o retorno que vem para a lâmpada. O eletroduto e a nossa representação: condutor fase, que é o que chega no interruptor, e o condutor retorno, que é o que vem aqui para a lâmpada, para fazer com que a tensão elétrica chegue na lâmpada e ela venha se acender. Interruptor paralelo, a representação: nós temos o interruptor 1 aqui, que se refere a este interruptor, o interruptor 2, que se refere a este outro interruptor, e o ponto de luz no teto, a lâmpada. Nós temos uma representação unifilar, aqui nós temos uma representação funcional. E como nós fazemos isso? As 2 fases que estão aqui, elas são representadas aqui por esse eletroduto. E no circuito unifilar, ela é representada aqui, as 2 fases. Fase, esta fase se refere a esta fase aqui.
e também se refere a esta fase aqui. É a mesma fase em diagramas diferentes. E aí depois nós temos o retorno 1, que ele aparece aqui, e esse retorno 1 ele vai até o outro interruptor. Ele sai de um interruptor e conecta ao outro interruptor. Esse retorno ele sobe pela tubulação, passa pela caixa da lâmpada e retorna para o interruptor 2. Do interruptor 2, nós temos o retorno 2 que conecta os interruptores novamente. Ele sai desse interruptor, passa pela caixa e vem para cá. Na representação unifilar, nós temos essa representação aqui. E o retorno 3, que é o último retorno, que vai sair deste interruptor e vir para a lâmpada, que seria esse interruptor, que este interruptor é o mesmo que esse. Vamos fazer uma marcação aqui. E o retorno 3 está retornando para a lâmpada. Um diagrama de interruptor paralelo com o interruptor intermediário, que é para fazer a lâmpada acender de 3 pontos diferentes. Interruptor paralelo, paralelo, intermediário. Paralelo, paralelo, intermediário. Paralelo, 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 intermediário. E as fase retorno, 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 retorno. Este último retorno aqui é o que está vindo para a lâmpada, que seria esse retorno aqui. Este retorno é este último retorno aqui que está fazendo a lâmpada acender. Nós fizemos uma atividade em sala mostrando uma escada e vocês fizeram a instalação unifilar para esse caso aqui. Uma outra representação já pronta, nós podemos numerar os retornos como A1, A2, A3 e A4 para que a gente consiga ter uma melhor visualização do circuito e não se perder muito durante o desenvolvimento da instalação. Uma outra representação de como é uma instalação elétrica, os retornos, porque é o A, porque esta lâmpada é a lâmpada A e todos esses retornos fazem parte da instalação do interruptor A. E por que 1? Porque este circuito de iluminação é o circuito 1. Por isso que nós temos aqui 1. Esse 1 é o mesmo circuito que amarra com este. Este 1 é o mesmo que intercala com este, que é esse aqui. E tudo isso aqui que for A é referente a este A aqui da lâmpada. Então nós sabemos que esses três interruptores atuam a lâmpada. Depois nós passamos para as tomadas. As tomadas do novo padrão brasileiro são as de 10 amperes e 20 amperes. A nomenclatura, o diâmetro dos plugs e das tomadas. Uma tomada de 20 amperes não conecta numa tomada de 10, mas uma de 10 conecta numa de 20. Simbologia para tomadas simples média, tomadas simples alta e tomadas duplas. E hoje nós temos até as tomadas triplas, 3 tomadas em uma mesma caixa. Como que a gente representa 3 tomadas? Repetindo mais um triângulo desse em cima desse último aqui, para mostrar que naquela mesma caixa existem 3 tomadas. A representação de um circuito para tomada, nós temos um medidor, nós temos o quadro de distribuição e temos um circuito aqui de tomada 1 e um circuito de tomada 2. Esse circuito é deste aqui, então nós passamos uma fase, um nêutron terra para essa tomada e uma fase e um nêutron terra para esta tomada aqui. Dentro deste condutor, dentro deste eletroduto, passa 1, 2, 3, 4, 5, 6 condutores. Podemos observar que a tomada do circuito 2 ela é uma tomada 220 por ser 2 fases. E a tomada do circuito 1 é uma tomada 127 por ser uma fase e um nêutron. As tomadas baixas são aquelas tomadas que nós instalamos
até 30 centímetros do piso acabado. Podemos pegar como referência o centro da tomada e medir 30 centímetros a partir aqui do piso acabado. As tomadas médias seriam do centro da tomada até o piso acabado. Nós podemos pegar, o piso acabado viria aqui, não aparece na apresentação, 1,30 m a 1,50 m. Então, tomada média, 1,30 m a 1,50 m. Vocês também devem ter visto isso com o professor de projetos elétricos. E a tomada alta, ela fica em torno de 2 metros a 2,30 m do piso acabado. A tomada alta para tomada de uso específico, que seria para um ar-condicionado, e a representação dos circuitos para a tomada, que nós já vimos também. Como que nós fazemos? A tomada não tem retorno, então seriam só fases, ou fase e neutros, se fosse para uma tomada 127 volts. O nosso objetivo no final deste módulo é unir a unidade curricular de projetos elétricos prediais e instalações elétricas prediais e construir uma planta dessa forma, uma planta bem bonita, com os circuitos, as tomadas médias, e fazer uma distribuição dentro de um layout. Esse será o nosso objetivo até no final deste semestre ainda. Agora venho aqui com a atividade. Esta atividade, depois desta aula que nós tivemos presencial, nós dividimos a turma. Uma parte da turma foi para o laboratório fazer a instalação do vídeo porteiro e da central de alarme. E a outra turma, parte da turma, ficou em sala desenvolvendo esta atividade. Então, para aquela turma que ficou em sala desenvolvendo esta atividade, vocês vão me enviar uma foto, uma imagem, um scanner da atividade que vocês desenvolveram aquele dia para que eu possa atribuir uma nota. E para a turma que ficou fazendo a instalação do vídeo porteiro e da central de alarme, vocês vão me enviar um relatório simples, uma página só, pode ser manuscrito mesmo, dizendo o que vocês fizeram. Instalaram a central de alarme, instalaram os sensores de presença para a central de alarme, tentaram fazer a configuração do controle remoto, algumas equipes conseguiram, outras não, instalaram a sirene e ficaram ali 2 aulas, 4 aulas fazendo a configuração. Para o mesmo caso do pessoal que estavam fazendo a instalação do vídeo porteiro. Um relatóriozinho bem simples, com o nome de todos os participantes, um relatório por equipe, não precisa ser um relatório por aluno, e me envie isso ali no WhatsApp ou me envie isso via e-mail que eu vou passar daqui a pouco para vocês. Então são 2 atividades que vocês precisam me enviar. Uma delas, metade da turma me envia essa atividade que já foi feita no dia da aula presencial. Vocês me mostraram, apontei algumas coisas que estavam certas, outras erradas. Me envie do jeito que estiver para que eu possa atribuir uma primeira nota. E a segunda turma me envie essa atividade, esse relatório, para que eu possa atribuir também uma nota. Nós estamos fazendo a reforma do nosso laboratório predial, como vocês viram. Infelizmente tivemos que dar essa pausa devido às circunstâncias aí do momento, mas tirei umas fotos ali do último dia que nós estávamos no laboratório para mostrar para vocês como está ficando a reforma do laboratório predial. A segunda atividade, está voltada dentro dessa prática que alguns alunos estavam montando. Então, tiveram algumas equipes que, enquanto as equipes estavam fazendo a configuração do alarme e do vídeo porteiro, outras equipes estavam fazendo essa montagem prática. Tirei uma foto ali das 4 placas, eu acho que eu me enganei, essa placa e esta placa parecem ser a mesma, e eu não sei o que eu fiz com as fotos, mas eram para eu ter as fotos das 4 placas, infelizmente só tenho das 3. Essa placa, esta placa, esta placa, e a 4ª placa ficou repetida aqui por algum motivo que eu não sei qual foi, que eu me confundi ali nas fotos. Então, o que vocês vão fazer agora? A segunda atividade, essa atividade é para todos. Vocês vão fazer a distribuição do circuito elétrico para estas placas que vocês estavam montando. Isso serve para todos os alunos, tanto para os alunos que estavam fazendo essa montagem, quanto para os alunos que estavam fazendo a instalação do vídeo porteiro e da central de alarme. Deixei aqui para vocês, ó.
Esse é um layout, é um diagrama unifilar desta placa que vocês estavam montando. Peguei como referência esta placa aqui, que a saída para as caixas octogonais ela está no centro desta caixa. Essa representação aqui. A entrega de todas as atividades, aquela anterior que eu comentei, mais essa atividade, será para até o dia 8/4. É um prazo longo, mas eu imagino que vocês devam estar cheios de atividades devido às outras unidades curriculares. Também tem as atividades do Colégio SESI, que eu imagino. Então, deixei um prazo bem longo aí, a entrega até domingo às 23 horas. Pessoal, respeitem essa data, envie as atividades até domingo, 23 horas. As atividades que chegarem depois não serão atribuídas notas, ok? Aqui preparei para vocês o quadro. Esse quadro ele está referenciado nesta foto aqui, nesse disjuntor DR mais os disjuntores bipolar e monopolar que foram instalados. Então, esse quadro aqui é este quadro, um DR tetrapolar, onde nós estamos utilizando só duas fases mais o terra, um disjuntor bipolar para a tomada de uso específico, um disjuntor bipolar para o circuito de iluminação e um disjuntor monopolar, desculpa, corrigindo aqui, um disjuntor monopolar para o circuito de iluminação e um disjuntor monopolar para o circuito de tomada de uso geral. Aqui está a união dos dois circuitos, o quadro de distribuição. Esse quadro aqui, então, portanto, é este quadro todo aqui, jovens. Opa, passei ali. Mas é esse quadro todo aqui. Escorreguei a mão aqui na mesa. Mas é esse quadro aqui. Esse quadro é esse quadro aqui. Vocês têm as caixinhas 4x4, 4x2, os interruptores. Não vou falar quais são eles, porque vocês precisam olhar lá na simbologia, mas para facilitar já deixei os circuitos. Circuito 1A, 1B, 1C. Aqui nós temos uma tomada com interruptor junto. A tomada faz parte do circuito 2. Nós temos aqui no canto uma outra tomada que faz parte do circuito 2. Essa tomada e essa tomada são do mesmo circuito. E nós temos uma tomada do circuito 3 aqui, que seria essa. Façam só uma correção aí, jovens. Esse circuito aqui é o circuito 3, tá? Não é o circuito 2. Então, desconsiderem isso aqui. Esse aqui é o circuito 3. É esse circuito aqui, tá? Então, esse circuito alimenta essa tomada. Vocês têm todas as informações também nos livros da plataforma virtual. Vou puxar aqui para vocês. Lá na estante virtual nós temos o livro de instalações elétricas volume 1 e o volume 2. E nós temos, essas informações aqui estão no volume 1. Instalações elétricas prediais, vou passar um pouco rápido aqui. Aquela imagem que nós vimos da distribuição de energia. E aqui ao trabalho sobre ferramentas que os colegas fizeram, ferramentas manuais, ferramentas elétricas que os colegas fizeram também, furadeira, parafusadeira, soprador térmico, multímetro, e nós temos aqui, a partir da página 102, nós temos a simbologia para os condutores. Temos aqui os barramentos, que nós comentamos, o quadro de distribuição, apesar que nessa atividade nós não estamos utilizando o quadro de distribuição com barramento. As caixas, a caixa de PVC, 4x2, 4x4 e octogonal. E temos tudo aqui, ó, jovens. Os dispositivos de proteção, eu passei na apresentação. Os interruptores. Tomadas, interruptores também, continuamos.
as tomadas médias, baixas, médias, tomadas altas. Está tudo aqui, jovens. Os diagramas para circuitos ali, os condutores e aquela planta que eu passei por último, uma representação da instalação. Então vocês têm todas essas informações, jovem, na plataforma digital. Todos têm acesso. Volume 1 e o volume 2, ele é um pouco mais, ele vai pegar um pouco mais específico aqui de projetos, nós vamos usar um pouco mais para frente. Utilizem bastante aqui o volume 1 do livro da plataforma digital. Ok? Está aqui a representação, que está lá no volume, o endereço da plataforma digital. Também vou passar no WhatsApp para vocês, para caso, se alguém não lembre, né, do endereço, vou passar o endereço da estante virtual. Está aqui o meu e-mail para que vocês possam enviar atividade. Também podem enviar ali no WhatsApp, no grupo, ou podem me enviar no privado. Fica a critério de vocês de como enviar, lembrando até domingo às 23 horas. Jovens, façam o estudo de vocês. Se tiverem dúvida, me procurem, me mandem mensagem no grupo ou no privado e vamos dar andamento aí na nossa unidade curricular para que a gente encerre esse primeiro semestre aí com sucesso. Um grande abraço a todos, bons estudos e muita proteção, paz e saúde aí para todos. Grande abraço.